Por que será, pessoal, que existe tanto acidente de moto aqui no Brasil? Então, logo após a vinheta, a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Eu sou Mércia Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Pois é, né, pessoal? Não é fácil a gente receber uma notícia de um ente querido que vem a óbito devido a causas naturais. Quanto mais uma família que recebe uma notícia de um ente querido, certo? Que ele venha a falecer por uma questão de um acidente ou de uma discussão no trânsito. Realmente é uma situação que envolve um pensamento crítico e uma reflexão do que nós podemos fazer para que diminua essa situação, né, na questão da violência no trânsito. No que a gente observa dentro das redes sociais, nos vídeos que são mostrados no TikTok, no Instagram, Facebook, a gente vê aí coisas muito simples que possam ser resolvidas, não causando nenhum constrangimento, nenhuma situação que provoque tal ato dessa violência no trânsito. Mas, infelizmente, eu acredito que devido ao mundo estar virado de cabeça para baixo, o que acontece? Existe aí a questão da depressão, existe a questão da ansiedade, existe até a questão da personalidade da própria pessoa. Que muitas vezes, no momento de fúria, de raiva, ela não deveria nem sair de casa, né? Então, a gente nota que isso causa também muitos transtornos dentro do meio, né? Que eu digo aí do trânsito. Então, assim, diante do Ministério da Saúde, ele relata que a cada 1 hora, 5 pessoas falecem no trânsito devido à violência que está submetida. E as causas são comportamento, que seria o alcoolismo, a questão das regras de trânsito que não são cumpridas e também a velocidade. E que dentro do motociclismo, muitos jovens de 16 a 29 anos vêm a óbito. Então, assim, é muito doloroso, né, a gente fazer um vídeo como esse. Mas é interessante que a gente entenda a necessidade que só quem pode mudar essas taxas, né, de mortalidade dentro da violência somos nós mesmos. Não tem o que fazer. Que a consciência é nossa. Então, é muito fácil eu dizer assim, a culpa é sua. Mas será que eu não tive também nem um pouquinho dessa culpa? Quando eu saí de casa, nervoso, irritado, ansioso, porque eu simplesmente era para entrar no trabalho às 8 horas e sair faltando 5 minutos para o segundo tempo. E aí quis dar uma de louco dentro do próprio espaço do trânsito, né, dentro das cidades, e acabei também provocando esse acidente. Ou então eu estou com a cabeça cheia, de saco cheio da vida, aí de repente passa uma pessoa, né, por mim, né, no carro, por exemplo. A gente sabe que todo carro tem um ponto cego ou vários pontos cegos, de acordo com onde esteja o outro condutor, acaba se tomando uma fechada, e aí ou o dono do carro ou o dono da moto vai tomar satisfação. Então, ou seja, não existe mais empatia de forma nenhuma entre o ser humano. E isso é muito, mas muito complicado mesmo, porque quando se acaba essa empatia,
Se acaba, na verdade, é a questão de amor, de paz, de fraternidade com o próximo, infelizmente. Então, é isso que nós precisamos amadurecer e verificar o que nós podemos fazer para que a gente possa se ajudar e ajudar aqueles que saem de casa no decorrer da situação em que ele está vivendo. É claro que a gente não sabe, né? Lógico, ninguém sabe a vida de ninguém. Muitas pessoas não transparecem aquilo que estão sentindo, só no momento da fúria. Ou seja, se você está chateado, brigando com todo mundo, estressado, você tem que procurar uma ajuda de um profissional para que você não tenha uma histeria no trânsito e nessa histeria o outro está armado e também está na mesma posição que você e acabar você tomando um tiro de graça, certo? Que acontece muito. Isso, infelizmente, em capitais, não vou citar aqui quais são, mas a violência no trânsito é uma coisa assim grande. E hoje a gente nota que ninguém tem mais paciência para conversar, não é mesmo? Então acaba que acontece aí as discussões, essas discussões causam uma fúria dentro de si e a pessoa comete ou com as próprias mãos, né, o ato, ou então acontece que nem a gente vê nos vídeos aí. Muitos, eu vou colocar agora, né, motociclistas que ficam com raiva porque tomaram uma fechada e vai lá e quebra o retrovisor, quebra o espelho do outro, ou então dá um chute na porta. E ele não observa que o cara que está dentro do carro é maior do que ele. Ou seja, ele se deixa levar pelas emoções, pelos impulsos. Ele naquela hora, ele não sente que ele tem família, que ele tem alguém esperando ele em casa, que ele é jovem, que ele tem uma vida abençoada por Deus, em que ele pode viver de uma forma bacana, construir uma família, sabe? Enfim, parece que dá um branco na pessoa e a pessoa não consegue enxergar que a violência gera violência. Ou seja, como foi falado agora há pouco, né? Ninguém sabe como o outro que você vai encontrar vai estar. Então, aonde tem um doido, tem outro doido e meio, como diz o ditado. Então, pessoal, é muito triste saber, né, que o Brasil está entre os 5 países com violência no trânsito. É muito triste a gente saber disso. Olha, pessoal, o negócio é tão sério, que o ser humano pensa só nele, que muitas vezes ele entende que tem um farol, né? Vou citar o exemplo do farol, que é bem simples, e que esse farol diz lá, né? Vamos lá, as cores do farol: vermelho, amarelo, verde. O verde, siga. O amarelo tem atenção. E o amarelo tem atenção. Deixa eu andar um pouquinho mais, tem um caminhão atrás de mim. Eu estou numa autovia. Só andar um pouquinho mais, porque eu tenho que dar espaço para o caminhão passar. Certo? Porque senão ele passa por cima de mim, né? Então tem que dar um jeito aqui dele fazer a passagem. Então eu já vou dar abertura aqui para ele passar, pessoal. Eu já volto aqui a falar com vocês. Pois é, voltando aqui, né? Já deixei aqui o susto passar, porque eu tô com uma 150 na rodovia, então a gente tem que tomar todos, né, as precauções. Inclusive, é o que eu disse para vocês, respeitar aí o outro, não é? Mas voltando aqui, falando um pouquinho do farol. Então, o que acontece aí no farol? Quando ele diz, o vermelho, pare, você tem que parar, você tem que respeitar. Muita gente não respeita. Por quê? Porque às vezes tira atenção, certo? E tá no celular, tá batendo papo não sei com quem, entendeu? Ou então realmente não quer ter prejuízo porque saiu de casa atrasado, por exemplo. Ou então, porque já tá tendo confusão com o outro de trás, né? Então, ou seja, né?
O comportamento do indivíduo, né, no trânsito está muito precário, pessoal. Então, uma situação que a gente tem que ter esse olhar crítico e tentar entrar no lugar do outro. E que essa mudança, claro, não é fácil. Vocês viram agora que eu percebi que o caminhão estava atrás de mim. Eu vou brigar com o caminhão se ele está me pedindo passagem? De jeito nenhum. O que eu fiz? Eu dei uma acelerada, porque eu estava num local que ele não tinha condição de passar e ele estava numa velocidade alta, certo? Reduzi, encostei um pouco, né? Para que ele pudesse ter espaço para passar, certo? E ver se eu tive confusão com ele. Não, ele simplesmente entendeu a sinalização e foi tranquilamente na ultrapassagem e graças a Deus nada me aconteceu. Mas por quê? Porque houve um respeito no trânsito. Agora vocês imaginam se eu tivesse aqui dado uma de heroína e querer bater de frente com o cara do caminhão. Menino, mas não tem nem perigo, ele passa por cima na hora. Ele não quer saber se eu tô de 50, se eu tô de 120, se eu tô de 200, se eu tô de 350. Qual é a minha moto não, qual é a cilindrada dela não. Então, das características, respeito no trânsito, respeite as leis de trânsito, saiba conviver no meio social, aí eu digo, né, no meio social do trânsito, que são coisas que não acontecem. Outras coisas que vocês perceberam, ó, o capacete. Eu estou fazendo aqui esse vídeo para vocês. Se vocês forem observar quantas pessoas não passaram aí sem capacete, e eu não sei se vocês perceberam no comecinho do vídeo, 2 adolescentes com uma garrafa de cerveja ou bebida na mão, com uma moto. Pessoal, fala sério, isso não é imprudência? Que às vezes, pessoal, também há suicídios inconscientes. Você vê que uma pessoa que está numa rodovia dessa, que nem eu estou aqui, cheio de caminhão, numa velocidade, né, de 80 km por hora, certo? E o cara andando sem capacete, ainda com uma garrafa na mão. Isso é o que, pessoal? Falem pra mim, isso é o que? É um negócio muito complicado, sabe? E aí, que tá o detalhe? Aí um caba desse, acontece alguma coisa com ele e a culpa é do condutor do carro. Então vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu fiquei assim clara no meu objetivo desse vídeo. É que a gente tem que ter educação no trânsito. A gente tem que ter o limite da gente e respeitar o limite do outro. A partir do momento que isso não acontece, é aonde acontece aí as bagaceiras que a gente vê, pessoal. É muita morte, pessoal. É muita morte. A estatística, né, em que eu dei uma lida e observei, né, ela gira em torno aí de 44% de mortes com motociclista, porque eles não se atentam, eles não... Sei lá o que acontece na cabeça desse povo. E aí, o que acontece nessa situação? Como já foi dito também, né, só para simplificar, ele deixa pai, ele deixa mãe, ele deixa família, tá entendendo? É como se dentro da sua mente não tivesse nada, não tivesse nenhum vínculo. Então, pessoal, bora se conscientizar, bora ter um olhar diferente para as coisas. Vamos buscar amar o próximo da forma que ele seja, certo? As sugestões que eu passo, né, para vocês, e são sugestões de reflexão. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que eu estou sugerindo, o que eu estou falando, não. Cada um tem sua vida, cada um faz o que quer com ela. Mas quando você tem essa postura, você acaba salvando vidas, sabia? Então, pessoal, vamos pensar aí, vamos olhar a cartilha, né? O que é a cartilha de hoje? Se você sofreu um acidente, uma colisão, por exemplo, observe primeiro se não tem ninguém numa situação de vida ou morte. Se a pessoa está muito ferida, se ela não está. Caso ela esteja, dê socorro a ela. Porque o material que se perdeu,
a gente consegue, depois trabalhando, né? Comprar outro. Vida ninguém compra. Certo? Se existe regras no trânsito, bora cumprir essas regras. Vai evitar muita coisa ruim, como já foi dito aqui. Se existe, que nem eu passei aqui, uma placa pare, observe aí pelo seu espelho. Se vem alguém, dê a passagem para ele. A placa pare já está dizendo: olha, a vez não é sua, a vez é do outro. E antes de terminar aqui a minha fala, eu quero te pedir uma coisinha para vocês. Dá o seu joinha, se inscreve no canal e toca o sininho. Você está ajudando intensamente o canal a fazer vídeos para vocês. Inclusive, eu sempre deixo aberto para quem tiver curiosidade de outros vídeos, de outras situações. Coloque aí nos comentários para que a gente possa buscar para vocês. E se a gente não souber, a gente procura saber, né? Entender aí de quem sabe e repassa. Ora, é assim que funciona, um ajudando o outro. Não é verdade? Então, pessoal, encarecidamente aí, não se esqueçam não, tá certo? É de graça, não custa nada e não vai gastar nada do dedinho. Seja mais gentil no trânsito, sabe? Se o cara vier com ignorância: ô, cara, você bateu no meu carro, não sei o que, você arranhou minha moto, você é cego, você tem o que na cabeça? Você humildemente, você chega: olha, me desculpe, eu realmente não vi que você estava do lado ou atrás. O carro tem muito ponto cego, a gente não consegue ver. Então, pessoal, a gente tem que ter esse olhar, sabe? Quando a gente começa a se policiar, a gente vê que as coisas melhoram. Não é verdade? Então, pessoal, bora tentar fazer. Bora tentar ver se dá certo. Bora ser mais gentil no trânsito. E eu não estou dizendo só para motociclista, não. Para os condutores de veículos também. Certo? Porque eu acredito que vai minimizar muito essas questões aí do óbito. Acidentes acontecem, não tem jeito. Mas eu digo assim, quebrou um osso, a gente conserta, não é? Mas a vida a gente não consegue trazer de volta. Certo? E aí, se vocês gostaram desse vídeo, querem comentar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade. A gente tá aqui é para isso mesmo. É para conversar com vocês, certo? Debater o que foi colocado no vídeo, certo? E saber também a opinião de vocês quanto a isso. Olha que situação, ela tá vendo, o caminhão tá vendo, deu seta e ela passou sem capacete. Dá uma olhada. Olha a situação, eu tô indo bem devagarzinho, que é para dar espaço com o caminhoneiro, para ele passar, para ele não me atropelar. Tá vendo aí, pessoal? Isso é muito importante. Respeito é bom. Saber conduzir o social dentro do trânsito é excelente. E evita uma série de situações cabulosas, constrangedoras, e a família não fica órfã. Certo? Então, tem dúvidas aí? Deixa no comentário. Vamos bater um papo. Vamos conversar. E me digam também, né, nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo. Vocês gostaram? Não gostaram? Ficou faltando alguma coisa que a gente pode complementar? Então, fica aí a dica. Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.